Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Francisco de Assis. Meu nome é Denise e hoje estou encarregada por fazer a abertura que antecede a palestra da noite de hoje, que será feita pelo nosso irmão Alberto Leitão Rosa, do CI, Casa Espírita Irmã Rosa, Centro Espírita Irmã Rosa, e nos falará hoje sobre a homofobia. E a página de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 60, que tem como título Prática do Bem. Ela começa com uma passagem de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhes proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo o silêncio, a ignorância e a loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que um concorde estabeleça em um dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar e não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola no ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura. Localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Vamos orar. Elevando nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão, conselheiro de todas as horas, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em pensamento para ouvir um pouco mais dos seus ensinamentos, que hoje será trazido por nosso irmão Alberto. Que possamos estar de corações abertos para ouvir o que ele tem a nos dizer, que com certeza nos acrescentará muito. Envolve, Senhor, a casa espírita que nos acolhe e nos dá oportunidade de trabalho e de estudo. Envolve ainda a nossa cidade, nosso país, o orbe terrestre que passa por tantas dificuldades. Permanece em nossos corações e continua nos abençoando, agora e sempre. Que assim seja. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Grupo Espírita Francisco de Assis. É com alegria e com gratidão que aqui estamos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de, virtualmente reunidos, estudarmos um pouco mais do seu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Conta-se que um grupo de cientistas realizou a seguinte experiência. 5 macacos foram colocados em uma jaula. No meio desta jaula, colocou-se uma escada com um cacho de banana no ponto mais alto dessa escada. E logo, os macacos subiam a escada para pegar a banana.
E sempre que um macaco subia a escada, os 4 que ficavam embaixo, os cientistas davam um banho de água gelada neles. A experiência foi se repetindo, a tal ponto que quando o macaco tentava subir a escada, os outros passaram a impedir, passaram a bater naquele que estava tentando subir. A experiência foi se repetindo de tal ponto que nenhum mais dos 5 macacos tentavam subir para pegar o cacho de banana, porque temiam o banho de água gelada. Algum tempo depois, os cientistas então trocaram um dos macacos dessa experiência. Botaram um macaco novato, que não tinha passado por nenhuma experiência. E aquele macaco logo foi tentar subir a escada. E quando ele tentou subir para pegar a banana, os outros 4 o impediram, lhe bateram. Com a repetição, este macaco novato também parou de tentar subir a escada. Ora, trocaram então um segundo macaco. E este segundo macaco repetiu a experiência, tentou subir a escada e os outros 4 impediam e lhe batiam, inclusive aquele primeiro que foi trocado. E a experiência foi se repetindo, trocaram o terceiro macaco, trocaram o 4º macaco, trocaram o 5º macaco e tudo aconteceu da mesma forma. Ou seja, ao final da experiência, estavam 5 macacos na jaula que nunca tinham tomado banho de água gelada, mas que não subiam a escada para pegar a banana. Ou se um deles pensasse em subir, tentasse subir, os outros 4 impediam e lhe batiam. Ao final dessa experiência, se fôssemos perguntar a esses 5 macacos que não tomaram banho de água gelada, por que eles não subiam para pegar a banana, certamente eles iriam nos responder mais ou menos assim. Não sabemos por quê, mas por aqui as coisas sempre foram assim. E esta é a passagem que escolhemos para pedir a atenção de todos, para colocarmos as nossas mentes e corações na sintonia da nossa conversa de hoje. Hoje vamos conversar sobre o preconceito, homofobia. Especificamente, vamos conversar sobre este preconceito, homofobia. Mas precisamos, antes de entrar nesta questão específica, entendermos um pouco melhor por que existe o preconceito. Qual é a origem dos preconceitos que trazemos. E essa história já vai nos dar uma boa indicação para entendermos a origem dos nossos preconceitos. Depois que entendermos a origem, vamos então mergulhar um pouco neste preconceito específico chamado homofobia. Vamos entender o que é a homofobia. Vamos entender quem é o homossexual segundo a ciência, para então podermos mergulhar na visão espírita a respeito da homossexualidade, para podermos entender como encarar este preconceito da homofobia. Vamos, já concluindo a exposição, conversar sobre este preconceito dentro da casa espírita e fechando com as conclusões ou as consequências morais, ou seja, com o comportamento que devemos assumir a partir do entendimento da visão espírita sobre esse assunto. Ora, o preconceito, de uma maneira geral, qualquer tipo de preconceito, os espíritos vêm nos explicar isto, especificamente Joana de Ângeles e também o espírito Hamed, que nós herdamos valores do passado, sem nenhum tipo de questionamento, exatamente como fizeram os macacos nessa experiência que narramos. E que para nos libertarmos do preconceito, nós precisamos nos libertar desta ignorância, agirmos com racionalidade e não conforme convenções
que já encontramos prontas, convenções descabidas, mas que não fazemos nenhuma análise racional sobre ela. Então nós vamos conceituando antecipadamente, ou nós vamos tendo o pré-conceito sobre uma série de situações, sobre raça, sobre religião, sobre orientação sexual, que é o nosso tema de hoje, mas muitos outros preconceitos existem na nossa sociedade. E talvez baseado exatamente neste raciocínio de sempre foi assim como os macacos teriam respondido. Encontramos assim na sociedade, não questionamos esses valores e vamos seguindo o modelo, por mais irracional, por mais descabido que ele seja. Então a gente passa a ter um comportamento como os macacos tiveram nessa experiência. Assim acontecem os preconceitos. E o que se pede de nós é que estejamos aptos, preparados para rever esses conceitos, para rever esses antigos conceitos que nos foram dados e abrirmos a mente para verdades novas, através do conhecimento, através das reflexões, das meditações, para podermos concluir por um novo comportamento. O Espírito Hamed vai dizer lá no livro Renovando Atitudes que o preconceito é quando assimilamos coisas com um julgamento pré-estabelecido baseado na opinião dos outros. Exatamente como aconteceu na experiência dos macacos. Então nós vamos aceitando valores dos adultos com quem convivemos, seja na escola, seja na sociedade, seja na família. E isso vai de uma forma sutil nos incutindo valores que nós aceitamos e passamos a agir dentro deles e passamos então a nutrir os preconceitos. Ora, o que se pede para nós, em especial nós que nos rotulamos de cristãos espíritas, é que nós pensemos pela nossa cabeça, que nós tenhamos uma reflexão lúcida, que nós busquemos a autonomia, que nós percebamos o que é o bem e o que é o mal, sem nos apegarmos a fórmulas sociais, a crenças inconscientes, né? Entendendo o que é a vida e o que nós estamos fazendo aqui, com base em argumentos que os espíritos vão nos mostrar, né? Os preconceitos acabam por ser, vai concluir Hamed o seu texto, ser um entrave para a nossa evolução espiritual. E como nós estamos aqui para evoluir, é preciso que a gente busque novas informações. Ora, a homofobia, né, homo, né, que é o igual, e fobia, que vem do grego significando medo, um medo irracional, então, ao pé da letra, né, vamos dizer assim, seria o medo dessa relação afetiva entre duas pessoas do mesmo sexo. Mas é muito mais do que isso, né? O significado da palavra ele não satisfaz para nós definirmos certamente o que é homofobia. Porque a homofobia é a aversão, ela se traduz em violência, em raiva, em repulsa, em desrespeito, em desprezo por aquela pessoa que tem o seu afeto voltado para alguém do mesmo sexo. Isto é a homofobia, né? Então, o homofóbico ele coloca o homossexual numa condição de inferioridade, numa condição mesmo de anormalidade, colocando a heterossexualidade como sendo um padrão, uma norma. Então, esse é o proceder do homofóbico. E isso se expressa desde aquelas ridículas piadinhas, né, até a violência, até o assassinato daqueles a quem eles têm aversão, a quem eles têm repulsa, né? O homofóbico ele tem uma visão patológica da homossexualidade, ou seja, ele entende que é uma doença, que precisa de terapia, que precisa de cura. Tudo isso é comportamento homofóbico
para nós podermos bem caracterizar a homofobia. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, em junho de 2019, em 13 de junho para ser mais preciso, criminalizou a homofobia e também a transfobia, né? Que é a mesma coisa com relação aos transexuais. Então, equiparou ao crime de racismo, né? Com punição de 1 a 3 anos de prisão, é um crime inafiançável, imprescritível. Isso porque a nossa sociedade preconceituosa necessita de uma lei para poder tentar reduzir a prática da homofobia. Então vem a lei de fora para poder controlar, ou pelo menos tentar controlar esse comportamento que se traduz em violência, né? A estatística que temos é de que a cada 26 horas, uma pessoa da comunidade LGBT, e aí estão incluídos os homossexuais, os transexuais, os travestis e outros mais, é assassinado ou se suicida, porque não aguenta a pressão desse preconceito que a sociedade lhe impõe. Vamos então entender a visão da ciência, minimamente, sobre quem é o homossexual, para que a gente possa então depois mergulhar na visão espírita, né? Ora, a ciência vai nos dizer que nós nascemos com um sexo biológico, né? Masculino ou feminino, e evidentemente teríamos ainda outras possibilidades, o intersexual, mas devido ao tempo que temos, nós precisamos simplificar para podermos focar no homossexual. Então vamos imaginar, nascemos com sexo masculino ou feminino e temos uma identidade de gênero, ou uma identidade psíquica, ou um sexo psíquico. O que é isso? Quando nós nos olhamos no espelho, ou quando nós pensamos sobre nós mesmos, nós nos vemos como homem ou como mulher, no sexo masculino ou feminino, e evidentemente ainda teriam outras possibilidades que estamos aqui simplificando. Então, uma coisa é o sexo biológico, outra coisa é como você se sente. Então, há homens que, se olhando no espelho, se sentem como homem, pensam como homem, se veem como homem, mas também há homens que, se olhando no espelho, não reconhecem aquele corpo e se sentem como uma mulher. E também a mesma coisa da mulher, né? Então, quando nós entendemos qual é a nossa identidade psíquica ou sexo psíquico, aquilo que está na nossa mente. Então, passa-se a ter ou não a disforia de gênero. O que é isso? Quando o sexo biológico está diferente desse sexo psíquico, há um sofrimento, há uma distonia de gênero, há um sofrimento emocional, um sofrimento psíquico, que pode ser de variados graus, decorrido do estranhamento do seu próprio corpo. Então, isto é a disforia de gênero. E a orientação sexual é para onde o indivíduo direciona a sua atração afetiva. E poderíamos dizer assexual. Mas é importante que se entenda, porque a própria palavra homossexual, ela já tem um tanto de preconceito, porque é como se só se pensasse no sexo. E não é isso. Talvez, certamente, a palavra homoafetividade, ela é mais apropriada, porque é para onde o indivíduo direciona o seu afeto. Então, orientação sexual é isto. Se o indivíduo direciona o seu afeto para o sexo oposto, ele é heterossexual. Se ele direciona o seu afeto para o mesmo sexo, ele é homossexual. Então, resumindo, para a gente entender bem quem é o homossexual, é aquele que nasceu num sexo biológico, masculino ou feminino, simplificando, tem uma identidade de gênero igual ao sexo biológico, ou seja, o homossexual não tem disforia de gênero.
ele se olha no espelho, se vê como homem ou se vê como mulher, está plenamente satisfeito com seu corpo. Mas ele tem a orientação sexual direcionada, a orientação sexual que se traduz pelo afeto e pela relação sexual, então ela é direcionada para o mesmo sexo. Por isso, ele é classificado como homossexual, aquele que direciona o seu afeto para o mesmo sexo. Isso é uma autoidentificação, é o indivíduo que se identifica desta forma, né? E muito rapidamente, só para a gente entender, o transexual já seria diferente. Ele nasce num sexo masculino ou feminino e ele tem uma identidade de gênero oposta ao sexo biológico. Então ele tem uma disforia de gênero, né? E a orientação sexual do transgênero, né, do transexual, na maioria das vezes, é para o sexo psíquico oposto. Então, na maioria das vezes, o transexual ele é um heterossexual. Não vamos aqui nos aprofundar mais porque o tempo não vai permitir. Então, é uma autoidentificação. Então, entendemos bem que o homossexual, que é o nosso objeto de estudo do dia de hoje, né, ele nasceu num sexo biológico, ele se identifica psiquicamente com esse sexo biológico e ele orienta o seu afeto para o mesmo sexo. Então, este é o homossexual. Ora, já temos dito pela ciência que a homossexualidade não é uma doença. Isso tudo é ciência por enquanto, né? Tanto é que o termo homossexualismo foi trocado por homossexualidade, porque o sufixo ismo ele indica uma patologia. Então nós temos o alcoolismo, o paludismo, que são doenças. Então o termo homossexualismo ele é um termo errado, incorreto de acordo com a ciência e preconceituoso. O termo tecnicamente correto nos dias de hoje é homossexualidade. E a ciência considera a homossexualidade como uma variante normal do comportamento sexual humano, tendo sido retirado da lista de doenças mentais. Tudo ciência por enquanto, né? Em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria fez isso. Em 1985, olha que nós estamos falando aqui de 50 anos que isso já aconteceu. 85, né, que aí já são 35 anos. O Conselho Federal de Psicologia também retirou da lista de doenças mentais. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde, há 30 anos atrás, né? E até isto a homossexualidade. E até a transexualidade já foi retirada também da lista de doenças pela Organização Mundial de Saúde recentemente, em 18 de junho de 2018. Só para dar essa informação, mas vamos manter o nosso foco na homossexualidade, uma vez que o tema é a homofobia. Então não é uma doença, dito isso pela ciência. Muito bem. Com esses dados preliminares, já temos agora condições de entender o que a doutrina espírita fala sobre isso. Vamos à doutrina espírita. E aí nós vamos recomendar a todos a leitura atenta de um texto de Allan Kardec, de um belo texto de Allan Kardec, que está na Revista Espírita de janeiro de 1866, intitulado As Mulheres Têm Alma? É uma Pergunta. Kardec começa o seu texto falando de coisas básicas que já estão no Livro dos Espíritos. Mas essa é a forma que Kardec tem de escrever. Sempre ele faz isso. Ele começa construindo um edifício para poder chegar lá na comieira. Então ele começa dizendo que as almas ou os espíritos não têm sexo, que os sexos só existem no organismo, que os espíritos encarnam em sexos diferentes, que aquele que foi homem pode ser mulher, que aquele que foi mulher pode vir encarnado como homem. Tudo isso está no Livro dos Espíritos, nas questões 200 até a 202, né, quando Kardec está falando do sexo nos espíritos. Só para a gente passar muito rapidamente, a questão 200, Kardec pergunta, tem sexo os espíritos? E os espíritos respondem, não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. Na questão 201,
ele pergunta, né, se um espírito que animou o corpo de um homem pode animar o da mulher e vice-versa. Os espíritos respondem que sim. Na 202 ele pergunta, o espírito errante prefere encarnar como? No corpo do homem ou de uma mulher? E os espíritos vão dizer, pouco importa, o que vai guiá-lo é as provas que ele precisa passar, o progresso que ele precisa atingir, né? Então Kardec vai agora entrar no tema homossexualidade, sem utilizar deste vocábulo, mas ele vai falar de homossexualidade. Kardec vai dizer assim: sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, esta influência não se apaga imediatamente após a destruição do envoltório material, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Ou seja, quando nós desencarnamos, estamos sem o corpo físico e voltamos para o mundo espiritual, nós mantemos os nossos hábitos, as nossas preferências, o nosso psiquismo é mantido. Que os espíritos dizem que o sexo, que os espíritos não têm sexo, mas eles estão se referindo a espíritos já numa condição evolutiva superior. Espíritos de terceira ordem, como é o nosso caso, levamos para o mundo espiritual toda essa influência psíquica que o sexo em que estávamos encarnados nos provocou. Kardec continua. Pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Então, encarnei 10 vezes como homem, cada vez mais essa marca masculina ela vai ficando, né, no nosso psiquismo ou a feminina. Então, muitas vezes encarnando no mesmo sexo, é o que Kardec está dizendo. Ele continua. Se essa influência se repercute da vida corporal à vida espiritual, ou seja, quando desencarnamos, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual à vida corporal. Ou seja, quando nós encarnamos ou reencarnamos, trazemos esse psiquismo que está sendo construído ao longo das nossas existências. Então ele diz, numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Ora, então se eu encarnei como homem 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, eu estou trazendo todo esse psiquismo e tudo está caminhando. Mas no momento em que nós precisamos trocar o sexo biológico, e os espíritos já disseram que isso é necessário, porque vamos experienciar outras áreas para o progresso, nós vamos ter, então, algumas dificuldades. Veja o que Kardec vai dizer, fechando o seu texto, que recomendamos a leitura dele completo. Mudando de sexo, poderá conservar gostos, inclinações e caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Essa é a explicação lógica que ele traz. E olha a conclusão. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Kardec aqui está explicando a origem da homossexualidade. Então, quando eu encarno 10 vezes como homem e na 11ª os benfeitores espirituais vêm me dizer que eu preciso agora encarnar no corpo de uma mulher, então eu vou levar todo o meu psiquismo, todas as minhas inclinações, o meu caráter para esse corpo de mulher. E isso vai gerar o que Kardec chama de anomalia aparente. Vejam como Kardec é preciso nas palavras. O que é uma anomalia? É uma anormalidade. Mas uma anomalia aparente quer dizer que não é verdade, que não é a realidade. Então ele está dizendo que é uma normalidade e não uma anomalia. É o que Kardec está aqui dizendo, né? Kardec está mostrando para nós, explicando para nós, que essa troca de sexo que pode gerar a homossexualidade ou a transexualidade, ou outras expressões, é uma necessidade evolutiva. Isso é que Kardec está explicando. E essa explicação é de extrema importância, porque quando nós vamos no livro Ação e Reação, de André Luiz, no capítulo 15, lá
André Luiz vai dar uma explicação parcial da situação, porque ele vai falar na expiação, e existem realmente situações em que alguém que abusou muito de um sexo pode vir no outro para expiar, e ele vai falar de missão, ou seja, alguém que vai encarnar e tem uma missão para desenvolver, e é melhor que encarne num sexo oposto ao seu psiquismo, porque não cabe ali nenhuma relação em termos de constituir uma família, etc. e tal. Exemplo, Chico Xavier, uma alma feminina num corpo masculino que veio para realizar uma missão. E por aí outros nós encontraríamos. Mas isso não explica, e por isso que o texto de Kardec é muito rico, não explica esta terceira possibilidade, que é a necessidade evolutiva, que não é uma expiação e que não é uma missão. Porque nós nos questionávamos muito, porque líamos isso em André Luiz e pensávamos, ora, mas eu conheço tantas pessoas homossexuais que não aparentam nenhum tipo de promiscuidade que levaria a pensar em expiação e também não são missionários. Como explicar isso? Kardec conseguiu me explicar nesse texto que apresentamos para vocês. E outros espíritos vão trazer considerações semelhantes. Joana de Anjos, no livro Encontro com a Paz e Saúde, na psicografia de Divaldo Franco, ela vai dizer: o fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, mas uma opção que merece respeito, por mais que eu tenha restrições a essa palavra opção. Vamos entender isso mais à frente. Mas depois ela complementa e fica exatamente tendo o mesmo sentido de Kardec, podendo também ser considerada como uma certa predisposição fisiológica. Foi isso que Kardec falou, uma predisposição fisiológica. Pode-se considerar como uma necessidade sexual diferente, com objetivos experimentais no processo da evolução. Ou seja, necessidade evolutiva, é o que Joana de Anjos está dizendo. Emmanuel vai dizer no livro Vida e Sexo, e agora a gente pensando um pouco na questão da sublimação, que também temos, né, algumas pessoas dentro do próprio movimento espírita recomendando então a sublimação, né, ou seja, a abstinência do sexo. Vamos ver o que Emmanuel diz sobre isso. Vida e Sexo, capítulo 6. Emmanuel vai dizer que toda vez que uma pessoa convide outra para a comunhão sexual, em base de afinidade e confiança, estabelece-se entre elas um circuito de forças pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais. Ou seja, aquela história de que o sexo foi feito para procriar, e foi também, não está correta. Além da procriação, nós nos alimentamos de energias espirituais, é o que está dito pelo Espírito Emmanuel. E ele vai dizer, no capítulo anterior, no 5, em nenhum caso ser-nos alícito subestimar a importância da energia sexual que, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Olha o que Emmanuel está dizendo. Primeiro, a energia sexual vem de Deus. Primeiro. Segundo, ela serve para quê? Para constituir e para sustentar todas as criaturas. Não é uma parte das criaturas. Todas as criaturas são constituídas através da energia sexual, através de uma relação sexual. É a procriação, tá certo? Mas também para a sustentação com energias espirituais de todas as criaturas. Então, essa questão da sublimação deve passar por essa análise. Vamos ver o que disse Divaldo Franco no livro Sexo e Consciência, capítulo 1. Ele diz assim: a nossa tarefa evolutiva é atingir um estado de sublimação sexual. E é verdade, porque os espíritos não têm sexo. Então, nós vamos chegar a um nível evolutivo que o sexo será sublimado, porque os espíritos não têm sexo. Essa sublimação não se dá exclusivamente pela abstinência. Parceiros que vivem em plena harmonia estão sublimando a função sexual. É o que está dizendo Divaldo Franco. Esse é um livro organizado por Luiz Fernando Lopes, que tem por base as conferências que Divaldo fez
né, e que ficaram gravadas. Então o Luiz Fernando Lopes fez essa coletânea. Ora, então aqui nós estamos entendendo, né, os espíritos não têm sexo, mas durante o nosso processo evolutivo, enquanto a matéria nos domina, nós teremos no nosso psiquismo a questão do sexo, né? E nós necessitaremos da relação sexual para podermos nos alimentar psiquicamente, é o que os espíritos disseram, né? E isso nos faz entender o que disse o espírito Lázaro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, quando nós estamos na fase dos instintos, das sensações, né, a questão do sexo ela é imprescindível para nós, mas nós vamos chegar em um momento em que isso será sublimado, realmente será, conforme está na questão 200 que lemos para vocês, né? Em que os espíritos falam que é o amor e a simpatia, é a concordância de sentimentos que vai alimentar os espíritos, né? Que uns vão nutrir para com os outros, e não mais a necessidade do ato sexual. Isto chegará a um ponto que não haverá mais essa necessidade, porque espíritos não têm sexo. E já nos encaminhando agora para a finalização do nosso estudo, né, vamos pensar um pouco sobre essa questão dentro da casa espírita, né? Porque nós temos muitas pessoas que passam por essa situação de homossexualidade, de transexualidade, de outras mais, que se afastam da espiritualidade porque não são aceitos no espaço religioso que gostaria de frequentar. Temos muitas e muitas histórias, né, que não dá tempo aqui da gente contar. E isso, inclusive, dentro do centro espírita, meus amigos. Inclusive dentro do centro espírita. E isso é preciso que a gente pense nessa situação, né? Há pessoas que dizem que o homossexual não pode, ou o transexual não pode ser um trabalhador espírita. Qual é a base para isso? Não existe base. Alguém perguntou para nós que somos trabalhadores do centro espírita qual é a nossa orientação sexual? Isso não existe. Então isso é uma invenção da cabeça das pessoas. O que se pede de um trabalhador espírita é que ele estude e que ele se reforme moralmente. Qualquer pessoa, independente da orientação sexual, que estiver atingindo esses dois pontos, ele pode ter compromisso, claro, mais uma série de coisas. Mas, basicamente, que queira estudar, que queira se modificar moralmente. Então, esta pessoa é apta para exercer qualquer tarefa na casa espírita, independente da sua orientação sexual. Temos que pensar nisso, né? E mais, nós, heterossexuais, vamos dizer assim, estamos preparados para acolher sem preconceito essas pessoas quando chegam à casa espírita? Um homossexual e mais além um transexual, onde o preconceito ainda é mais exacerbado? Ora, estamos aptos para isso? Como que nós recebemos essas pessoas? Com olhares indiscretos, com pensamentos de crítica? Então isto, nós estamos falando de casa espírita. E isto acontece na casa espírita, né? A nossa evangelização está preparada para receber crianças homossexuais, transexuais? É claro que essa expressão só vai se dar mais na adolescência, mas muitas vezes aquelas crianças já trazem aqueles conflitos, né, desde a infância. Então nós estamos preparados. São questões que a casa espírita precisa conversar, né? Por isso que nós precisamos tratar desse tema na casa espírita. É muito importante que a gente elimine o preconceito em nós e, consequentemente, dentro da casa espírita, né? Então, nós podemos concluir e pensar em comportamentos novos, né, em consequências morais de tudo isso. E o estudo ele tem muito material, e, evidentemente, nós estamos aqui resumindo, né, dentro do
do tempo que temos disponível hoje. Mas há um vasto material na doutrina espírita para nos trazer argumentos sobre essas conclusões e sobre mudança de comportamento, que é o mais importante para nós, né? Então nós podemos, concluindo, dizer que a homossexualidade não é uma opção. É muito fácil a gente pensar nisso. Nós nunca optamos por nada. Então você nasce assim. É o que Kardec explicou, é o psiquismo que está em conflito com o corpo físico. Então Kardec explicou isso de forma perfeita, né? Então não é uma opção, não é um desvio sexual, é uma variante normal, conforme a ciência já nos diz, né? Não é uma imperfeição moral, não é safadeza, promiscuidade, o homossexual não é sedutor, não é pedófilo, não é sem caráter. Pode até ser, existem homossexuais promíscuos? Existem, mas também da mesma forma que existem os heterossexuais. Então não é por ser homossexual que haverá promiscuidade. A promiscuidade está no espírito e tanto faz a orientação sexual que ele tenha. Então precisamos retirar esse preconceito das nossas avaliações, né? Não é doença, a ciência já diz, não é obsessão, mas é muito sofrimento, porque o preconceito pesa muito, né? Somos filhos do mesmo pai, somos irmãos, somos iguais, mas há preconceitos, né? Porque nós agimos como aqueles macacos que faziam as coisas sem saber por quê. Então nós, cristãos, espíritas, não podemos ter nenhum tipo de preconceito. Isso é uma hipocrisia da nossa parte. Mas nós não vamos mudar num passe de mágica. É preciso que a gente faça reflexões, chegue a conclusões e vá pouco a pouco modificando. Ora, Jesus, ele sempre agiu de forma inclusiva e caridosa com todas as pessoas, respeitando, acolhendo todas as pessoas. A mulher que era tida como adúltera, ele falou para os homens atirar a primeira pedra quem tivesse sem pecado. Maria de Magdala, quando foi recebida na casa de Simão Pedro, né? Simão mesmo foi um que lançou um olhar preconceituoso para ela, como está na obra Boa Nova, e Jesus a acolhe. Jesus trata com muito amor, vendo ali uma filha de Deus. Então vejam que o Cristo já nos trouxe os seus exemplos, né? Ele escolhe Maria de Magdala para ser a primeira pessoa a vê-lo depois da sua desencarnação. Ele acolhe Maria de Magdala na sua desencarnação, enquanto os seus apóstolos eram preconceituosos, não deixaram que ela os seguisse para pregar a Boa Nova. Então vejam quantas lições nós temos para modificarmos dentro de nós este preconceito que mata, este preconceito que destrói a vida das pessoas. Que possamos nos preparar adequadamente com todo o material que a doutrina espírita nos dá para modificarmos a nossa forma de agir e de pensar com relação a essa temática nas nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, muito obrigado pela atenção de todos e vamos agora fazer a nossa prece para encerrarmos as nossas reflexões desta oportunidade. Obrigado, Jesus, obrigado aos amigos espirituais que aqui nos reuniram mais uma vez. Obrigado por todas as lições que são derramadas sobre nós, sobre o caminho da nossa evolução, nos possibilitando um novo entendimento da vida. Abençoa a todos nós, abençoa a todos os lares que agora estão conectados conosco, que a luz do Mestre Jesus possa chegar até cada lar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos bons espíritos que mais uma vez aqui nos sustentam. Graças a Deus. Muito obrigado pela atenção. Muita paz a todos.